Ela apareceu para uma entrevista no escritório errado, e o bilionário a contratou como sua esposa. O destino pregou uma peça, e uma confusão virou o começo de uma história impossível. O contrato era falso, mas os sentimentos começaram a ser reais. Ana Clara Souza respirou fundo enquanto observava o imponente prédio espelhado na Avenida Faria Lima. Aos 26 anos, formada em administração pela Universidade São Judas, ela havia passado os últimos 6 meses desempregada após a empresa onde trabalhava como assistente administrativo falir. Aquela entrevista de emprego era sua última esperança antes de ter que voltar para a casa dos pais no interior de São Paulo. 25º andar, sala 2507, murmurou ela, conferindo novamente o papel amassado em suas mãos. A vaga era para secretária executiva numa empresa de importação, e embora o salário não fosse grande coisa, era o que ela conseguira depois de enviar currículos para mais de 100 empresas. O elevador do prédio era um mundo à parte, todo espelhado, com música ambiente e um painel digital que mostrava cotações da bolsa. Ana Clara se sentiu deslocada no ambiente corporativo sofisticado, muito consciente de que seu vestido azul marinho, embora bem passado e conservado, havia sido comprado numa liquidação há 2 anos. 25º andar, anunciou a voz eletrônica do elevador. Ana Clara saiu e procurou pela sala 2507. O corredor era luxuoso, com carpete cinza e paredes revestidas de madeira. Quando encontrou a porta, respirou fundo mais uma vez e bateu delicadamente. "Entre", disse uma voz masculina do interior da sala. Ana Clara abriu a porta e imediatamente percebeu que algo estava errado. A sala não era um escritório comum de empresa de importação. Era uma suíte executiva imensa, com vista panorâmica de São Paulo, móveis de design italiano e uma decoração que gritava muito dinheiro. Atrás de uma mesa de mogno que parecia custar mais que seu salário anual, estava sentado um homem que a fez esquecer momentaneamente por que estava ali. Ele aparentava ter uns 35 anos, cabelos escuros perfeitamente arrumados, olhos azuis penetrantes, e usava um terno que claramente era feito sob medida. Havia uma autoridade natural em sua postura, como de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. "Você deve ser a candidata das 14 horas", disse ele, levantando-se e gesticulando para que ela se sentasse na cadeira em frente à mesa. Ana Clara hesitou por um momento. Algo estava definitivamente errado, mas ela estava tão nervosa e precisava tanto daquele emprego que decidiu seguir em frente. "Sim, senhor. Sou Ana Clara Souza", disse ela, sentando-se e tentando manter a compostura. "Rafael Mendonça", disse ele, estendendo a mão por cima da mesa. O aperto foi firme, profissional, mas Ana Clara sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Rafael retornou à sua cadeira e abriu uma pasta sobre a mesa. Ana Clara notou que ele parecia estar improvisando, como se não soubesse exatamente o que perguntar. "Bem, Ana Clara, preciso ser direto com você sobre a natureza desta posição", disse ele, estudando-a cuidadosamente. "É um trabalho que exige total discrição, disponibilidade integral e capacidade de adaptação a situações inusitadas." "Claro, senhor. Estou preparada para qualquer desafio", respondeu ela, pensando que talvez a empresa de importação tivesse contratos sigilosos ou clientes internacionais importantes. "Ótimo. E quanto aos seus compromissos pessoais? Namorado? Marido? Família que depende de você?" A pergunta pegou Ana Clara desprevenida. Era um pouco pessoal demais para uma entrevista de emprego, mas ela respondeu honestamente. "Sou solteira, senhor. Moro sozinha em São Paulo. Minha família está no interior, mas são independentes." Rafael assentiu, como se aquela informação fosse especialmente importante. "Perfeito. Ana Clara, vou ser franco com você. Esta não é uma posição tradicional. O trabalho envolve representar um papel. Você seria minha assistente pessoal, mas também precisaria me acompanhar em eventos sociais, viagens de negócios, reuniões familiares." Ana Clara franziu o senho. "Senhor, desculpe, mas não entendi bem." "Que tipo de papel?" Rafael se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. Quando se virou novamente, havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes. "Ana Clara, preciso de uma esposa." "Como?"
Ela perguntou, achando que havia entendido errado. Não uma esposa real, esclareceu ele rapidamente. Uma esposa contratual, por um período de 1 ano. Você receberia um salário mensal de R$ 50 mil, mais todos os custos de moradia, alimentação, vestuário e um bônus de R$ 500 mil ao final do contrato. Ana Clara sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. R$ 50 mil por mês era mais do que ela ganhava em 1 ano no seu emprego anterior. Senhor, eu não entendo. Por que você precisaria... Meu avô está morrendo, disse Rafael, voltando a se sentar. Ele é o fundador do Grupo Mendonça, uma das maiores empresas do país. Está com câncer terminal e tem uma última vontade: me ver casado e feliz antes de morrer. E por que não se casa de verdade? Porque não tenho tempo nem interesse em relacionamentos. Minha vida é trabalho. Mas meu avô está sofrendo e eu faria qualquer coisa para dar paz a ele nos últimos meses de vida. Ana Clara processou a informação. Grupo Mendonça. Ela havia ouvido falar. Era um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, com negócios em mineração, construção civil e tecnologia. Rafael Mendonça era bilionário. Senhor Mendonça, acho que houve um engano, disse ela lentamente. Eu vim para uma entrevista para a vaga de secretária numa empresa de importação. Rafael a olhou por um momento e depois riu. Um som rico e genuíno. Engano? Repetiu ele. Ana Clara, eu estava esperando uma atriz profissional que minha assistente havia contratado para esta situação. Ela deve ter me dado o número da sala errado, ou você se confundiu de andar. Provavelmente os dois, disse Ana Clara, sentindo o rosto esquentar de vergonha. Eu deveria ir... Espere, disse Rafael, levantando a mão. Ana Clara, nos últimos 15 minutos, conversando com você, percebi algo que não teria com uma atriz profissional. O quê? Autenticidade. Você é genuína, natural, inteligente. E isso é exatamente o que eu preciso para convencer meu avô de que encontrei alguém especial. Ana Clara o encarou, tentando processar a surrealidade da situação. Senhor Mendonça, mesmo que eu quisesse considerar isso, e não estou dizendo que quero, isso não seria mentira? Seria uma mentira para dar felicidade a um homem que está morrendo, disse Rafael suavemente. Ana Clara, você veio aqui procurando emprego porque precisa de dinheiro, correto? Sim, mas com o que eu estou oferecendo, você nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Poderia estudar, viajar, ajudar sua família, qualquer coisa que quisesse. A oferta era tentadora demais para ser real e perigosa demais para sua sanidade mental. Ana Clara ficou em silêncio por longos minutos, tentando processar a situação surreal em que se encontrava. Um bilionário que ela acabara de conhecer estava oferecendo mais dinheiro do que ela veria na vida inteira, para fingir ser sua esposa por 1 ano. Senhor Mendonça, disse ela finalmente, isso é loucura. É uma solução prática para um problema complexo, corrigiu ele. Ana Clara, posso ser direto com você? Acho que já está sendo. Rafael sorriu levemente. Nos últimos 5 anos, meu avô tem me pressionado para me casar. Ele organiza jantares com filhas de sócios, me inscreve em sites de relacionamento, até contratou uma casamenteira profissional. E por que não namora alguém de verdade? Porque todas as mulheres do meu círculo social têm segundas intenções. Querem o dinheiro, o status, as conexões. Nunca sei se estão interessadas em mim ou no que represento. Ana Clara o observou cuidadosamente. Havia uma solidão em seus olhos que ela não esperava encontrar em alguém tão poderoso. E como posso ter certeza de que não é um maluco que sequestra mulheres? Perguntou ela, tentando injetar um pouco de humor na conversa tensa. Rafael riu novamente, pegando seu celular. Pode pesquisar sobre mim. Rafael Mendonça, CEO do Grupo Mendonça. Tem minha foto na capa da Forbes do mês passado. Ana Clara pegou seu próprio celular e rapidamente pesquisou o nome dele. Lá estava, Rafael Mendonça, 35 anos, herdeiro e CEO do Grupo Mendonça, fortuna estimada em 2,3 bilhões de reais. As fotos mostravam o mesmo homem sentado à sua frente, sempre sério, sempre impecavelmente vestido, sempre sozinho. Isso prova que você é rico, não que não é maluco, observou ela. Justo. Ana Clara, posso sugerir algo? O quê? Que tal jantarmos hoje à noite? Num restaurante público você pode trazer uma amiga se quiser.
Conversamos melhor sobre a proposta, você pode fazer todas as perguntas que quiser e decide se quer considerar. Por que está insistindo tanto? Deve ter centenas de mulheres que topariam isso. Rafael se inclinou para a frente, estudando o rosto dela. Porque em 15 minutos de conversa você já me fez rir 2 vezes. Porque não tentou me impressionar ou fingir ser algo que não é. E porque preciso de alguém em quem meu avô acredite. Seu avô é tão perspicaz assim? Ele construiu um império do zero. Sabe ler pessoas melhor que qualquer um que conheço. Uma atriz profissional representando um papel não o enganaria por 5 minutos. Ana Clara considerou suas opções. Estava desempregada, com as contas atrasadas, prestes a ter que voltar para a casa dos pais. Por outro lado, estava sendo convidada para participar de algo que parecia saído de um filme romântico. Se eu aceitar jantar com você, disse ela devagar, não significa que aceitei a proposta. Claro. E você paga a conta, porque estou desempregada. Obviamente. E escolho o restaurante porque não quero ir para algum lugar onde eu me sinta deslocada. Rafael assentiu. Parece justo. Ana Clara respirou fundo. Está bem, mas quero trazer minha amiga Luísa. Perfeito. Me passa seu endereço que mando meu motorista buscar vocês às 19h30. Eu não disse onde quero jantar ainda. Você escolhe o lugar, eu organizo o transporte. Ana Clara anotou seu endereço num papel e o entregou para Rafael. Quando seus dedos se tocaram novamente, ela sentiu a mesma corrente elétrica de antes. Ana Clara, disse ele quando ela estava se levantando para ir embora. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você faria com 500 mil reais? A pergunta a pegou desprevenida. Por quê? Curiosidade, quero entender suas motivações. Ana Clara pensou por um momento. Primeiro, pagaria todas as dívidas da minha família. Meu pai teve um infarto ano passado, e as contas médicas quebraram eles financeiramente. Depois faria uma pós-graduação, talvez um MBA, e guardaria o resto para ter segurança. Rafael assentiu, como se a resposta confirmasse algo que ele já sabia. Nada extravagante. Carros, viagens, roupas caras. Senhor Mendonça, quando você passou a vida inteira se preocupando em ter dinheiro para pagar o aluguel, extravagância não é prioridade. Segurança é. Havia algo na honestidade brutal da resposta que tocou Rafael de uma forma inesperada. As mulheres do seu círculo social falavam em viagens para Paris, bolsas de grife, joias. Ana Clara falava em pagar dívidas médicas dos pais e estudar. Nos vemos às 19h30 então, disse ele. Nos vemos. Ana Clara saiu do escritório em estado de choque. Só quando estava no elevador descendo para o térreo é que a realidade começou a bater. Tinha acabado de ser convidada por um bilionário para fingir ser sua esposa. E o pior, estava considerando aceitar. 3 horas depois, Ana Clara estava no pequeno apartamento que dividia com Luísa na Vila Madalena, contando tudo para a amiga. Você está brincando comigo? Disse Luísa sentada na cama com a boca aberta. Um bilionário quer te pagar 500 mil reais para fingir ser sua esposa? 50 mil por mês, mais 500 mil de bônus no final. Ana, você percebe que isso é um conto de fadas, né? Essas coisas não acontecem na vida real. Eu sei que parece maluco. Parece? Ana, ou é golpe ou o cara é maluco. Homens ricos normais não precisam pagar mulheres para fingir ser suas esposas. Ana Clara jogou-se na cama ao lado da amiga. Lu, eu piquei o nome dele. É real. Rafael Mendonça, dono do Grupo Mendonça. E daí? Rico também pode ser maluco. Aliás, quanto mais rico, maior a chance de ser maluco. Mas e se for real? E se for realmente só sobre o avô dele? Luísa a observou cuidadosamente. Ana, você está considerando isso seriamente? Estou pensando. Lu, você sabe qual é minha situação. Estou há 6 meses desempregada, com as contas atrasadas, prestes a ter que voltar para a casa dos meus pais. Esta pode ser minha única chance de mudar de vida. É o de se ferrar bonito. Por isso que você vai comigo no jantar hoje, para me ajudar a avaliar se o cara é confiável ou se é um psicopata charmoso. Luísa suspirou. Está bem, mas promete que não vai tomar nenhuma decisão hoje à noite. Dorme sobre o assunto, pesquisa mais sobre ele, conversa com um advogado se necessário. Prometo. E Ana, usa o vestido preto que compramos para o casamento da sua prima. Se você vai jantar com um bilionário, pelo menos vai estar bem vestida.
Às 19h30 em ponto, um Mercedes-Benz preto parou em frente ao prédio de Ana Clara. O motorista, um homem de meia idade vestido impecavelmente, desceu para abrir a porta para elas. Boa noite, senhoritas. Sou Carlos, motorista do Sr. Rafael. Ele está esperando vocês no restaurante. Ana Clara e Luísa entraram no carro, ambas impressionadas com o luxo do interior. Durante o trajeto até a Liberdade, onde Ana Clara havia escolhido um restaurante japonês que conhecia e onde se sentia confortável, elas sussurraram especulações sobre o que as esperava. Quando chegaram ao restaurante, Rafael já estava lá, sentado numa mesa discreta no fundo. Havia trocado o terno formal por uma camisa social azul e calças escuras, ficando mais casual, mais acessível. Ele se levantou quando as viu se aproximar. Ana Clara, disse ele, beijando levemente sua mão. E você deve ser Luísa. Prazer, disse Luísa, observando-o com o olhar analítico de uma melhor amiga protetora. Durante o jantar, Rafael foi charmoso sem ser invasivo. Respondeu honestamente a todas as perguntas de Luísa sobre sua vida e família e contou mais detalhes sobre a situação com seu avô. Ana Clara ficou impressionada com como ele parecia genuíno, vulnerável quando falava do homem que o havia criado. Senhor Rafael, disse Luísa durante a sobremesa, posso fazer uma pergunta direta? Claro. Por que não contrata uma atriz profissional? Seria mais simples e menos pessoal. Rafael olhou para Ana Clara antes de responder. Porque preciso de alguém que seja convincente por ser ela mesma, não por representar um papel. Meu avô saberia a diferença. Quando o jantar terminou e eles estavam voltando para casa, Ana Clara sabia que tinha uma decisão difícil pela frente. Rafael Mendonça parecia ser exatamente quem dizia ser. Um homem poderoso, mas solitário, que amava o avô o suficiente para arquitetar uma mentira elaborada para dar-lhe paz. A questão era, ela teria coragem de participar dessa mentira e arriscar seu coração no processo? Ana Clara passou uma noite inteira em claro, virando de um lado para o outro na cama enquanto Luísa dormia profundamente no quarto ao lado. A conversa do jantar ecoava em sua mente, a forma como Rafael falou sobre o avô, a vulnerabilidade que ele demonstrou e, principalmente, a quantia absurda de dinheiro que estava oferecendo. Na manhã seguinte, ela acordou decidida a pesquisar mais sobre Rafael Mendonça antes de tomar qualquer decisão. Passou 3 horas na internet, lendo reportagens, entrevistas, artigos sobre a empresa da família. Tudo confirmava o que ele havia dito. Era realmente o CEO do Grupo Mendonça. Havia assumido a empresa aos 28 anos após a morte dos pais num acidente de avião e era conhecido por ser workaholic e extremamente reservado sobre sua vida pessoal. Ana, você está obcecada, observou Luísa entrando na sala com uma xícara de café. Desde que acordou, está lendo sobre esse cara. Estou tentando entender se é real ou se estou sendo enganada. E qual é o veredicto? Parece real. Mas ainda é loucura. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu Ana Clara. Ana Clara, é o Rafael. Bom dia. Só de ouvir a voz dele, ela sentiu um friozinho na barriga. Bom dia. Pensei na nossa conversa de ontem à noite e percebi que não te dei tempo suficiente para processar tudo. Que tal almoçarmos hoje? Posso esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Ana Clara olhou para Luísa, que fazia gestos exagerados indicando que ela deveria aceitar. Onde? Perguntou ela. Você escolhe. Aliás, Ana Clara, posso sugerir algo? O quê? Que tal visitarmos meu avô hoje à tarde? Assim você pode conhecê-lo e entender melhor a situação. A sugestão pegou Ana Clara desprevenida. Você não acha que seria estranho levar uma desconhecida para conhecer seu avô doente? Não se eu disser que você é uma amiga especial que conheci recentemente. Ele ficaria feliz em conhecer você. Rafael, isso não seria começar a mentira antes mesmo de eu decidir se vou aceitar? Seria conhecer a pessoa por quem você estaria fazendo isso, corrigiu ele suavemente. Ana Clara, meu avô é o homem mais importante da minha vida. Se você for trabalhar comigo, precisa entender o que ele significa para mim. Havia algo na voz dele que tocou Ana Clara. Está bem, mas quero que fique claro que ainda não tomei minha decisão. Claro. Te busco às 11h30 para almoçarmos.
e depois vamos ao hospital. 2 horas depois, Ana Clara estava num restaurante elegante na Avenida Paulista, sentada à mesa com Rafael. Desta vez, ele usava um terno cinza impecável, mas havia uma tensão em seus ombros que não estava lá na noite anterior. Você está nervoso? Observou ela. Estou. Meu avô não está bem hoje. Os médicos disseram que ele tem poucas semanas. Rafael, você tem certeza de que quer me levar para conhecê-lo? Não seria melhor esperar? Não há mais tempo para esperar, interrompeu ele, e pela primeira vez, Ana Clara viu emoção real em seus olhos. Ana Clara, preciso que você entenda algo. Meu avô me criou desde os 12 anos, quando meus pais morreram. Ele abriu mão de parte da própria vida para cuidar de mim. Se eu puder dar a ele um pouco de paz antes de morrer, farei qualquer coisa. Ana Clara sentiu algo se mexer em seu peito. Havia amor genuíno na voz dele quando falava do avô. Como ele está lidando com a doença? Com dignidade, como sempre. Mas vejo no olhar dele que está preocupado comigo. Acha que vou ficar sozinho no mundo quando ele partir. E vai. Rafael hesitou. Sim. Não tenho outros parentes próximos, poucos amigos verdadeiros. Minha vida é trabalho. Isso não te incomoda? Antes não. Agora, depois de conhecer você, comecei a questionar algumas coisas. A confissão pegou Ana Clara desprevenida. Karski, como assim? Ontem à noite, conversando com você e sua amiga, percebi o que estava perdendo. Vocês duas têm uma amizade genuína, riem juntas, se preocupam uma com a outra. Faz tempo que não tenho isso na minha vida. Ana Clara o estudou cuidadosamente. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? De verdade, um homem como você, bem-sucedido, bonito, deve ter tido oportunidades. Rafael sorriu amargamente. Ana Clara, você já foi rica? Obviamente não. Então não sabe como é difícil distinguir entre pessoas que gostam de você e pessoas que gostam do seu dinheiro. Depois de alguns relacionamentos desastrosos, parei de tentar. E agora está disposto a pagar alguém para fingir te amar. Não vê a ironia nisso? A observação foi como um soco no estômago de Rafael. Ele ficou em silêncio por alguns minutos. Vejo, admitiu finalmente. Mas pelo menos assim eu sei exatamente onde estou pisando. É uma transação honesta. Rafael, posso te contar uma coisa sobre mim? Por favor. Nunca tive muito dinheiro, mas sempre tive pessoas que me amam de verdade. Meus pais, minha amiga Luísa, alguns amigos da faculdade. E sabe o que aprendi? O quê? Que amor verdadeiro não tem preço e que pessoas que valem a pena não se impressionam com dinheiro. Rafael a observou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ana Clara, você aceitaria jantar comigo de novo, mesmo se não aceitar minha proposta? A pergunta a surpreendeu. Por quê? Porque gosto de conversar com você, porque você me faz pensar e porque faz tempo que não conheço alguém que seja tão real. Ana Clara sentiu o coração acelerar. Rafael, você percebe que está complicando as coisas, né? Como assim? Se eu aceitar sua proposta, vai ser difícil manter tudo apenas profissional se você está falando assim. Você tem razão, disse ele, inclinando-se para a frente. Ana Clara, vou ser completamente honesto com você. Estou ouvindo. Quando você entrou no meu escritório ontem, esperava encontrar uma atriz profissional para resolver um problema prático. Não esperava encontrar alguém que me fizesse questionar escolhas que fiz há anos. E isso é bom ou ruim? Não sei, mas sei que quero descobrir. O Hospital Sírio-Libanês era um mundo à parte. Corredores impecáveis, tecnologia de ponta, um ambiente que respirava eficiência e discrição. Ana Clara seguiu Rafael pelos corredores, notando como todos os funcionários o cumprimentavam com respeito reverencial. Senhor Rafael, seu avô está acordado e animado hoje, disse a enfermeira particular quando chegaram ao quarto. Ele estava perguntando se você traria a moça especial que mencionou ontem. Rafael olhou para Ana Clara com uma expressão quase apologética. Pode ter comentado sobre você quando falei com ele ontem à noite. O que exatamente você disse? Que conhecia alguém interessante e que gostaria que ele a conhecesse. Ana Clara respirou fundo. Rafael, se seu avô está esperando conhecer alguém especial na sua vida, não seria cruel levar uma desconhecida? Ana Clara, meu avô passou os últimos anos vendo apenas médicos, enfermeiras e executivos da empresa. Qualquer pessoa nova, especialmente uma mulher inteligente e interessante,
Seria um presente para ele. Está bem, mas me promete que não vai fazer nada para dar a impressão de que somos, sei lá, namorando. Prometo. Rafael abriu a porta do quarto e Ana Clara viu pela primeira vez Eduardo Mendonça. Mesmo doente, ainda era possível ver a força e a presença que o haviam tornado uma lenda nos negócios brasileiros. Estava sentado na cama, lendo algo no tablet, e quando viu Rafael entrar, seus olhos se iluminaram. "Rafa, meu menino", disse ele, e Ana Clara notou que, mesmo fraco, sua voz carregava autoridade. "E esta deve ser a Ana Clara que você mencionou." "Vovô, esta é Ana Clara Souza. Ana Clara, meu avô Eduardo Mendonça." Ana Clara se aproximou da cama e estendeu a mão, mas Eduardo fez um gesto dispensando a formalidade. "Nada de apertos de mão, querida. Me dá um abraço. Qualquer amiga do meu neto é família." O abraço foi caloroso, paternal, e Ana Clara sentiu-se imediatamente acolhida. Eduardo tinha aquela presença que fazia as pessoas se sentirem importantes. "Sente aqui do meu lado", disse ele, indicando uma cadeira. "Quero saber tudo sobre você. Rafael disse que você é administradora?" "Sim, senhor. Formada pela São Judas. Boa faculdade. E trabalha com o quê?" Ana Clara hesitou, olhando para Rafael. "No momento estou entre empregos." "Ah, entendo. E como conheceu meu neto?" "Ele é tão workaholic que pensei que jamais conheceria uma mulher interessante." "Vovô", murmurou Rafael, claramente constrangido. "Foi numa situação de trabalho", disse Ana Clara, optando por uma meia-verdade. Eduardo estudou os dois com olhos perspicazes. "Interessante. E me digam, estão namorando?" O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ana Clara olhou para Rafael, que parecia ter engolido a língua. "Somos amigos", disse ela finalmente. "Nos conhecemos há pouco tempo." "Amigos?", repetiu Eduardo com um sorriso que sugeria que não acreditava nem um pouco. "Rafael, você pode sair um momento? Quero conversar com Ana Clara a sós." "Vovô, eu não acho..." "Não foi um pedido, foi uma ordem", disse Eduardo com aquela autoridade que provavelmente intimidava executivos há décadas. Rafael saiu do quarto relutantemente, deixando Ana Clara sozinha com o patriarca da família. "Ana Clara, querida, quantos anos você tem?" 26, senhor." "E Rafael?" 35. "Sabe quanto tempo faz que ele não traz uma mulher para me conhecer?" "Não, senhor. Nunca. Em 35 anos de vida, ele nunca trouxe nenhuma namorada, nenhuma amiga especial, nada." Ana Clara sentiu um peso no estômago. "Senhor Eduardo, chame-me de vovô, como o Rafael. E me diga, você gosta do meu neto?" A pergunta direta a deixou sem palavras. "Eu só o conheci ontem, senhor." "Vovô, isso não responde minha pergunta. Você gosta dele?" Ana Clara olhou para aquele homem doente que claramente amava o neto mais que tudo no mundo e decidiu ser honesta. "Acho ele interessante, inteligente. Mas, como disse, nos conhecemos há muito pouco tempo." "Ana Clara, posso compartilhar algo com você?" "Claro." Eduardo se inclinou para a frente, baixando a voz. "Estou morrendo. Os médicos me dão algumas semanas. Talvez 2 meses, se eu tiver sorte. Vovô, Deixe-me terminar. Minha única preocupação em partir é deixar Rafael sozinho. Ele se fechou para o mundo depois que os pais morreram. Dedicou a vida inteira à empresa. Nunca se permitiu ser feliz." Ana Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Ele ama muito você. E eu amo ele. Por isso, quando vi como ele olhou para você hoje quando entraram no quarto, senti esperança pela primeira vez em meses. Como ele olhou para mim, como um homem olha para uma mulher que desperta algo nele. Ana Clara, pode ser que seja presunção de um velho, mas acredito que você pode ser boa para meu neto." "Vovô, é muito cedo para falar isso. Querida, quando você chega na minha idade, aprende a ler pessoas rapidamente. E você tem algo que todas as outras mulheres que Rafael conheceu não tinham." "O quê?" "Você não está interessada no dinheiro dele. Vejo nos seus olhos que está aqui porque se importa, não porque quer algo." Ana Clara se sentiu terrível. Se Eduardo soubesse que ela estava ali justamente por causa de uma proposta financeira... "Vovô, posso perguntar uma coisa?" "Claro. O que você mais quer para Rafael?" Eduardo sorriu, um sorriso triste, mas cheio de amor. "Quero que ele aprenda a ser feliz. Quero que encontre alguém que o ame pelo homem que é,
não pelo empresário que se tornou. Quero que tenha uma família, filhos, uma vida completa. E se ele for feliz sozinho? Se for essa a escolha dele? Ana Clara, meu neto não é feliz sozinho. Ele apenas convenceu a si mesmo de que é. Há uma diferença. Naquele momento, Rafael voltou ao quarto, encontrando Ana Clara visivelmente emocionada. Está tudo bem? Perguntou ele, olhando entre ela e Eduardo. Perfeito, disse Eduardo. Ana Clara é uma moça encantadora, Rafael. Espero vê-la mais vezes. Vovô, você não pode sair por aí assediando meus amigos, disse Rafael, mas havia carinho em sua voz. Posso e vou. Na minha idade não tenho tempo para sutilezas. Ana Clara se levantou. Vovô, foi um prazer conhecê-lo. Espero vê-lo em breve. O prazer foi meu, querida. Rafael, acompanhe Ana Clara até o carro e depois volte. Quero conversar com você. No elevador descendo, Ana Clara estava em silêncio, processando a conversa com Eduardo. Ele gostou de você, observou Rafael. Ele é um homem incrível. Dá para ver de onde você tirou sua determinação. Ana Clara, posso saber o que vocês conversaram? Ele me contou sobre como está preocupado com você, com sua felicidade. Rafael parou o elevador entre os andares e se virou para ela. E o que você disse? Que só nos conhecemos há 2 dias e que é cedo demais para qualquer conclusão. E é? Ana Clara olhou para aquele homem que em 48 horas havia virado sua vida de cabeça para baixo. Não sei, Rafael. Chesno, não sei mais nada. Ana Clara, posso te contar porque realmente quero que aceite minha proposta? Por quê? Porque quero tempo para te conhecer melhor. E essa pode ser nossa desculpa. O coração de Ana Clara disparou. Rafael, isso é perigoso. Por quê? Porque se formos fingir estar apaixonados, podemos acabar nos apaixonando de verdade. Rafael se aproximou dela no elevador apertado. E isso seria tão terrível assim? Antes que Ana Clara pudesse responder, ele apertou o botão e o elevador voltou a descer. Mas a pergunta ficou pairando no ar entre eles, mudando tudo. Ana Clara passou o fim de semana em casa dos pais no interior, tentando ganhar perspectiva sobre a situação. Quando contou para a mãe sobre a oportunidade de trabalho, omitindo detalhes sobre casamento falso, Dona Maria ficou empolgada com a possibilidade da filha finalmente conseguir estabilidade financeira. Filha, às vezes Deus coloca pessoas especiais no nosso caminho quando mais precisamos, disse ela enquanto preparavam o almoço de domingo. Se este homem está oferecendo uma boa oportunidade, talvez seja a resposta para suas orações. Mãe, e se for complicado demais? Ana Clara, você sempre foi corajosa. Quando decidiu vir para São Paulo estudar, também era complicado. Mas deu certo. Na segunda-feira de manhã, Ana Clara estava decidida. Ligou para Rafael assim que chegou em São Paulo. Aceito sua proposta, disse ela sem preâmbulos quando ele atendeu. Ana Clara? A surpresa era evidente em sua voz. Tem certeza? Tenho. Mas quero um contrato detalhado especificando tudo. Deveres, limites, o que é esperado de mim. Claro. Pode vir ao meu escritório hoje à tarde? Meu advogado já preparou um documento preliminar. Algumas horas depois, Ana Clara estava novamente na sala onde tudo começara, mas desta vez acompanhada do Dr. Henrique Santos, o advogado da família Mendonça. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, que a tratava com cortesia profissional, mas ela podia sentir sua curiosidade sobre a situação inusitada. Senhorita Ana Clara, disse Dr. Henrique, este é definitivamente o contrato mais incomum que já redigi em 40 anos de carreira. Imagino, respondeu ela folheando o documento de 15 páginas. Vamos revisar os termos principais, disse Rafael. O contrato tem duração de 1 ano, renovável por acordo mútuo. Você receberá R$ 50.000 mensais, depositados numa conta que será aberta em seu nome. Durante este período, continuou o Dr. Henrique, você residirá no apartamento do Sr. Rafael, acompanhará ele em eventos sociais e familiares e manterá a aparência de um relacionamento genuíno em público. Ana Clara levantou a mão. Espera, vou morar com ele? É necessário para manter a credibilidade, explicou Rafael. Mas o apartamento tem 4 suítes. Você terá total privacidade. E os eventos sociais? Que tipo de eventos? Jantares de negócios, festas beneficentes, reuniões familiares. Basicamente,
Qualquer ocasião onde minha presença seja esperada e seria natural estar acompanhado. Ana Clara continuou lendo. Diz aqui que você me fornecerá vestuário adequado? Um stylist profissional cuidará disso. Você precisará se vestir de acordo com os ambientes que frequentaremos. E esta cláusula sobre demonstrações públicas de afeto? Rafael pareceu ligeiramente constrangido. Beijos no rosto, segurar mãos, abraços casuais. Nada além disso, obviamente. Obviamente, repetiu Ana Clara, mas sentiu um calafrio ao imaginar essas situações. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Senhorita Ana Clara, há algumas cláusulas de proteção que insisti em incluir. Primeiro, você pode romper o contrato a qualquer momento com aviso prévio de 2 semanas, recebendo uma compensação proporcional. E se Rafael quiser romper? Mesma regra, mas você receberia uma compensação adicional de R$100.000 pelos transtornos. Ana Clara olhou para Rafael. Por que essa diferença? Porque se eu romper o contrato, será mais difícil para você explicar a situação para minha família, respondeu ele honestamente. Há também, continuou o doutor, Henrique, uma cláusula de não divulgação que permanece válida por 5 anos após o término do contrato. Você não pode falar publicamente sobre a natureza do arranjo. E se alguém desconfiar? Negamos tudo, disse Rafael simplesmente. Para todos os efeitos, fomos um casal que não deu certo. Ana Clara chegou à última página do contrato. Rafael, posso pedir algumas modificações? Claro. Quero manter meu emprego, pelo menos meio período. Não quero ficar um ano inteiro sem trabalhar de verdade. Pode ser complicado manter a agenda. Então vamos dizer que trabalho como consultora freelance. Assim posso controlar meus horários. Rafael e Dr. Henrique se entreolharam. Faz sentido, concordou o advogado. Daria mais credibilidade à relação se você mantivesse independência profissional. Mais alguma modificação? Perguntou Rafael. Uma cláusula especificando que não há obrigação de intimidade física, além das demonstrações públicas necessárias. Ana Clara, eu jamais... Eu sei, interrompeu ela, mas quero que esteja claro no contrato. Justo. Dr. Henrique fez anotações nas margens do documento. Posso ter a versão final pronta amanhã, quando gostariam de começar o... arranjo? Rafael olhou para Ana Clara. Que tal no fim de semana? Daria tempo para você se organizar. Está bem. Mas, Rafael, como vamos explicar nossa história para as pessoas? Pensei nisso. Vamos dizer que nos conhecemos através de negócios. Você estava consultando sobre uma empresa. Eu fiquei impressionado com seu conhecimento. Começamos a nos encontrar. E quanto tempo estamos namorando? 3 meses. Tempo suficiente para estar sério, mas não tanto que levante questões sobre por que ninguém sabia. Ana Clara assentiu. E seu avô? Meu avô vai ficar feliz demais para fazer muitas perguntas. Depois que Dr. Henrique saiu, Rafael e Ana Clara ficaram sozinhos no escritório. Ana Clara, posso perguntar o que a fez mudar de ideia? Honestamente, seu avô. Vendo o quanto ele te ama, o quanto está preocupado, não consegui ignorar isso. Obrigado, disse Rafael suavemente. Sei que não é uma situação fácil. Rafael, precisamos estabelecer algumas regras básicas para nossa convivência. Estou ouvindo. Primeiro, mantemos horários separados sempre que possível. Não quero que seja estranho demais. Concordo. Segundo, se em algum momento você se sentir desconfortável com a situação ou se conhecer alguém de verdade, me avisa imediatamente. Rafael a estudou por um momento. E se você conhecer alguém? Mesma regra. Ana Clara, posso confessar algo? O quê? Estou nervoso. Não divido espaço com ninguém há anos. Ana Clara sorriu pela primeira vez desde que chegara. Eu também. Nunca morei com um homem. Vamos descobrir juntos, então. Rafael, mais uma coisa. Como vamos lidar com sentimentos se surgirem? A pergunta pairou no ar entre eles. Rafael se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Ana Clara, vou ser honesto. Já tenho sentimentos. Por isso que quando você entrou aqui por engano, soube que seria perfeita para isso. Que tipo de sentimentos? Admiração, curiosidade e uma atração que não senti por ninguém há muito tempo. O coração de Ana Clara acelerou. Rafael, isso pode complicar tudo, ou pode tornar tudo mais fácil. Ana Clara, se vamos fingir estar apaixonados, talvez seja melhor que haja pelo menos alguma verdade nisso. E depois, quando o contrato terminar? Não sei, admitiu ele.
Mas prefiro não saber do que nunca descobrir. Ana Clara olhou para aquele homem que em uma semana havia mudado completamente sua vida. Está bem, mas prometemos ser honestos um com o outro sobre tudo. Prometo. Então vamos fazer isso. No sábado à tarde, Ana Clara estava na porta do prédio residencial mais luxuoso que já havia visto na vida, com 2 malas contendo todos os seus pertences. O porteiro, claramente instruído sobre sua chegada, a tratou com a mesma deferência que provavelmente dispensava a Rafael. Senhorita Ana Clara, o senhor Rafael a está esperando no 34º andar. O elevador privativo fica ali. Elevador privativo. Ana Clara respirou fundo enquanto subia. Estava prestes a se mudar para um mundo completamente diferente do seu. As portas se abriram diretamente no hall do apartamento de Rafael. Era ainda mais impressionante do que imaginara. Um espaço de pelo menos 500 metros quadrados, com decoração moderna mas aconchegante, obras de arte nas paredes e uma vista de 360 graus de São Paulo. Ana Clara! Rafael apareceu vindo da cozinha, usando jeans e uma camisa casual. Chegou bem? Sim, mas... Rafael, este lugar é... Uau! Ele sorriu. Vem, deixe-me mostrar seu quarto. Eles caminharam por um corredor longo até uma suíte que era maior que o apartamento inteiro que Ana Clara dividia com Luísa. Havia uma cama king size, um closet espaçoso, banheiro com banheira de hidromassagem e uma varanda privativa. Esta é sua, disse Rafael, totalmente privada. Tem chave na porta se quiser. Rafael, isso é... muito. É necessário que você se sinta confortável. Ana Clara, posso mostrar o resto do apartamento? Eles fizeram um tour completo. Escritório em casa, sala de cinema, academia particular, cozinha gourmet, sala de estar com lareira. Era como um hotel 5 estrelas privativo. Você mora sozinho aqui normalmente? Perguntou Ana Clara. Sim, sei que é grande demais para uma pessoa, mas herdei de meus pais. Tem valor sentimental. Entendo. Ana Clara, para esta noite, que tal pedirmos comida e assistirmos a um filme? Assim você se acostuma com um ambiente sem pressão. Parece bom. 2 horas depois, eles estavam no sofá da sala de estar, comendo sushi e assistindo a um filme. Ana Clara havia trocado a roupa formal por jeans e blusa. E Rafael parecia mais relaxado do que ela já o havia visto. Posso fazer uma pergunta? Disse ela durante uma pausa do filme. Claro. Como foi crescer aqui, com todo esse luxo? Rafael pensou por um momento. Solitário na maior parte do tempo. Meus pais viajavam muito a trabalho. Eu ficava com babás, depois com meu avô quando elas saíam. Você não tinha amigos? Poucos. Sempre foi difícil saber se as pessoas gostavam de mim ou do que minha família tinha. E agora? Você tem amigos próximos? Alguns colegas de trabalho, mas ninguém realmente íntimo. E você? Além da Luísa? Algumas amigas da faculdade, colegas de trabalhos anteriores, mas Luísa é minha melhor amiga desde a adolescência. Como é ter alguém que te conhece há tanto tempo? Ana Clara notou uma melancolia na pergunta. É confortante. Saber que tem alguém que te ama pelos seus defeitos, não apesar deles. Deve ser bom. Rafael, posso te perguntar sobre suas namoradas anteriores? Ele pausou o filme e se virou para encará-la. O que quer saber? Como eram? Por que não deu certo? A última se chamava Patrícia, filha de um banqueiro, linda, educada, inteligente. Namoramos 8 meses. O que aconteceu? Descobri que ela estava vazando informações sobre negócios da empresa para o pai dela conseguir vantagem em licitações. Ana Clara ficou chocada. Sério? Sério. E antes dela, houve Camila, que terminou comigo por mensagem de texto quando soube que eu não pretendia me casar no curto prazo. E antes dela... Entendi o padrão, interrompeu Ana Clara. Todas queriam algo específico de você. Exato. Por isso que sua proposta original me chamou a atenção. Pelo menos você está sendo honesta sobre querer dinheiro. Ana Clara se sentiu desconfortável com o comentário. Rafael não é só sobre dinheiro para mim. Não? Não. Se fosse só dinheiro, haveria formas mais fáceis de conseguir. Aceitei porque vi como você ama seu avô e porque gosto de você. Rafael se aproximou dela no sofá. Mesmo sabendo que sou um workaholic antissocial sem amigos próximos? Talvez porque sei disso. Rafael, você já considerou que talvez não seja antissocial? Talvez seja apenas cauteloso? Qual a diferença?
Pessoas antissociais não conseguem formar conexões. Pessoas cautelosas apenas protegem o coração. Há uma diferença. Rafael a estudou por um momento. Ana Clara, posso te beijar? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Por quê? Porque quero. Porque estamos aqui conversando e você está linda, e por um momento posso fingir que isso é real. Rafael, se disser não, eu respeito. Mas se disser sim, não será como parte do contrato. Será só porque queremos. Ana Clara sentiu o coração disparar. Sabia que deveria dizer não, que misturar negócios com sentimentos era perigoso, mas havia algo nos olhos dele que a fazia querer ser corajosa. Sim, sussurrou ela. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Ana Clara respondeu, colocando as mãos no peito dele, o beijo se aprofundou, carregado de uma semana de tensão não resolvida. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso muda as coisas, disse Ana Clara. Sim, muda, concordou Rafael. A questão é, para melhor ou pior? Não sei, mas sei que não posso fingir que não aconteceu. Rafael tomou as mãos dela entre as suas. Ana Clara, posso propor algo? O quê? Que tal se, além de cumprir o contrato, tentarmos descobrir se há algo real entre nós? Sem pressão, sem expectativas, só vendo o que acontece? E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Ana Clara, pela primeira vez em anos, estou sentindo algo por alguém. Não quero desperdiçar isso. Ana Clara olhou para aquele homem que em uma semana havia virado sua vida de cabeça para baixo. Está bem, mas com uma condição. Qual? Se percebermos que está ficando complicado demais, paramos. Não vale a pena destruir o que estamos tentando construir. Combinado. Rafael a beijou novamente, mais delicadamente desta vez, como se estivesse selando uma promessa. Rafael? Sim, acho que vou gostar de morar aqui. Eu sei que vou gostar de ter você aqui. E ali no sofá daquele apartamento luxuoso, Ana Clara percebeu que talvez tivesse se metido em algo muito mais complicado e maravilhoso do que jamais imaginou possível. A primeira semana morando juntos passou surpreendentemente bem. Rafael saía cedo para o trabalho e voltava no final da tarde, dando tempo para Ana Clara se adaptar ao novo ambiente. Ela havia encontrado um emprego de meio período como consultora numa pequena empresa de eventos, o que ajudava a manter sua independência e dava credibilidade à história que haviam criado. Na quinta-feira, porém, Rafael chegou em casa com uma expressão tensa que Ana Clara estava aprendendo a reconhecer. Que foi? Perguntou ela, levantando os olhos do laptop onde estava trabalhando na mesa da sala de jantar. Temos nosso primeiro teste real, disse ele, afrouxando a gravata. Minha tia Helena está organizando um jantar familiar no sábado. Toda a família vai estar lá. Ana Clara sentiu o estômago apertar. Toda a família? Minha tia, o marido dela, meus 3 primos, as esposas, alguns tios mais distantes, cerca de 15 pessoas. Rafael, não sei se estou preparada para isso. Ana Clara, se vamos convencer meu avô, precisamos convencer minha família primeiro. Eles são desconfiados com pessoas novas. Desconfiados como? Rafael se sentou ao lado dela. Minha família tem muito dinheiro há muitas gerações. Eles têm experiência com pessoas que se aproximam por interesses financeiros. Ótimo. Então vão me odiar automaticamente. Não vão te odiar, mas vão te testar. Ana Clara fechou o laptop e se virou para encará-lo completamente. Que tipo de teste? Perguntas sobre sua família, seu trabalho, como nos conhecemos, vão tentar encontrar inconsistências na nossa história. E se eu disser algo errado? Rafael pegou as mãos dela. Ana Clara, você é inteligente, autêntica, tem uma história de vida interessante. Seja você mesma e vai dar tudo certo. Seja eu mesma. Rafael, eu sou uma garota do interior que até uma semana atrás dividia apartamento. Como vou impressionar pessoas que nasceram ricas? Sendo exatamente isso. Ana Clara, minha família pode ter dinheiro, mas a maioria não tem caráter. Você tem. Isso vai ficar óbvio. Na sexta-feira, Ana Clara acordou nervosa. Rafael havia marcado um encontro com a personal stylist Patrícia, que chegou com 3 malas de roupas para ela escolher algo adequado para o jantar. Querida, o Rafael me explicou a situação, disse Patrícia,
uma mulher elegante de 40 anos. Precisamos de algo que seja sofisticado, mas não ostensivo. Queremos que você pareça confiante, não intimidada. Elas passaram 2 horas experimentando vestidos. Ana Clara se sentia como uma boneca, sendo vestida para uma peça de teatro. Este aqui, disse Patrícia, mostrando um vestido midi azul marinho com detalhes discretos. Elegante, clássico, mas não exagerado, com sapatos nude e acessórios mínimos. Não vai parecer simples demais? Ana Clara, mulheres realmente elegantes não precisam gritar para serem notadas. Confiança é o melhor acessório. No sábado à noite, Ana Clara estava pronta meia hora antes do horário. Rafael apareceu na sala, usando um terno escuro, e parou ao vê-la. Você está linda, disse ele, e havia sinceridade em sua voz que a fez corar. Obrigada. Estou morrendo de nervosismo. Ana Clara, lembra da nossa história? Nos conhecemos há 3 meses quando eu estava consultando sobre um evento corporativo para sua empresa. Você ficou impressionado com minha apresentação, me convidou para jantar e começamos a nos encontrar. Perfeito. E lembra o que mais? Que gosto de ler, especialmente biografias de empresários. Que minha família é do interior. Meu pai é contador aposentado, minha mãe é professora. Que estudei administração e trabalho como consultora freelance. Ótimo. Ana Clara? Sim, eu vou estar do seu lado o tempo todo. Se ficar desconfortável, me dá um sinal e saímos cedo. A casa da tia Helena ficava no bairro Jardins, numa mansão que parecia saída de revista de arquitetura. Quando Rafael e Ana Clara chegaram, já havia vários carros estacionados na entrada. Respira, murmurou Rafael quando tocaram a campainha. Você consegue. A porta foi aberta por uma mulher de 55 anos. Elegante, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso que não chegava aos olhos. Rafa, querido, disse ela, beijando as bochechas dele. E esta deve ser a famosa Ana Clara. Tia Helena, esta é Ana Clara. Ana Clara, minha tia Helena. Prazer conhecê-la, disse Ana Clara, estendendo a mão. O prazer é meu, querida, respondeu Helena, mas Ana Clara pôde sentir o olhar avaliativo. Entrem, todos estão ansiosos para conhecer a mulher que finalmente conquistou nosso Rafael. A sala estava cheia de pessoas elegantemente vestidas, conversando em pequenos grupos com taças de champanhe. Ana Clara se sentiu como se estivesse entrando numa festa onde não conhecia ninguém, e todos a conheciam. Pessoal, anunciou Helena, o Rafael chegou com a Ana Clara. Todas as conversas pararam e Ana Clara sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Rafael colocou a mão nas suas costas, um gesto protetor que a tranquilizou. Ana Clara, deixe-me apresentar todo mundo, disse Rafael guiando-a pelo grupo. Os próximos 15 minutos foram um borrão de nomes, rostos e cumprimentos educados, mas frios. Ana Clara tentou sorrir e responder apropriadamente, mas podia sentir que estava sendo analisada como um espécime interessante. Ana Clara, disse Marcos, um dos primos de Rafael. O Rafael disse que você trabalha com consultoria. Que tipo de consultoria? Eventos corporativos principalmente, respondeu ela. Ajudo empresas a organizarem lançamentos de produtos, convenções, esse tipo de coisa. Interessante. E como vocês se conheceram exatamente? Ana Clara olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Eu estava fazendo uma apresentação para o departamento de marketing da empresa do Rafael sobre um evento de lançamento. Ele assistiu à apresentação e depois me convidou para jantar para discutir ideias. E foi amor à primeira vista? Perguntou Júlia, esposa de outro primo, com um sorriso que não escondia a malícia. Foi interesse mútuo, respondeu Ana Clara cuidadosamente. Rafael é muito inteligente e tem ideias interessantes sobre responsabilidade social corporativa. Responsabilidade social? Repetiu Helena. Rafa, desde quando você se interessa por isso? Rafael se aproximou mais de Ana Clara. Ana Clara me abriu os olhos para algumas questões que eu não considerava antes. Que tipo de questões? Insistiu Marcos. Ana Clara respirou fundo. Era agora ou nunca. Bem, conhecendo melhor a empresa do Rafael, percebi que eles têm potencial enorme para projetos de impacto social. Muitas empresas hoje descobrem que investir em comunidades carentes não é só questão de imagem, mas também de sustentabilidade financeira a longo prazo.
E como uma consultora de eventos saberia sobre sustentabilidade financeira? Perguntou Júlia com desdém mal disfarçado. Ana Clara sentiu a irritação crescer, mas manteve a voz calma. Porque para organizar eventos eficientes, você precisa entender de orçamento, logística, gestão de recursos. E porque leio muito sobre economia e administração. Na verdade, estou considerando fazer um MBA em gestão empresarial. Onde? Perguntou Helena. Estou pesquisando algumas opções. A FGV tem um programa interessante. Rafael sorriu, claramente orgulhoso de como ela estava se saindo. Ana Clara, disse Carlos, outro primo. E sua família, o que fazem? Meu pai é contador aposentado, minha mãe é professora de ensino fundamental. Moram no interior. Interior de onde? Presidente Prudente. Ah, disse Júlia, como se isso explicasse tudo. E eles sabem sobre você e o Rafael? Sabem que estou namorando alguém especial. Ainda não tive oportunidade de levá-lo para conhecê-los pessoalmente. Por que não? Pressionou Helena. Ana Clara sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. Porque queremos ter certeza de que é sério antes de envolver as famílias mais profundamente. E é. Sério? Perguntou Marcos diretamente. Ana Clara olhou para Rafael, vendo o apoio em seus olhos. Para mim é. E para você, Rafa? Perguntou Helena. Muito sério, respondeu Rafael, pegando a mão de Ana Clara. Ana Clara é a mulher mais inteligente e autêntica que já conheci. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ana Clara podia sentir o julgamento no ar. Bem, disse Helena finalmente, que tal irmos para a sala de jantar? O jantar foi uma aprovação de 2 horas. Ana Clara se viu sentada entre Júlia e Carlos, enquanto Rafael estava do outro lado da mesa, longe demais para ajudá-la nas perguntas cada vez mais pessoais que surgiam. Ana Clara, disse Júlia, cortando delicadamente o salmão, você deve estar achando tudo isso muito diferente do que está acostumada. Como assim? Bem, jantares formais, cristais, esse tipo de coisa. Imagino que seja bem diferente da sua criação no interior. Ana Clara sentiu a provocação, mas manteve a calma. É diferente, sim, mas meus pais sempre me ensinaram boas maneiras, independente do ambiente. Claro, claro, disse Júlia com um sorriso falso. E me diga, o que seus pais acharam quando souberam que você estava namorando o Rafael? Ficaram felizes por eu ter encontrado alguém que me faz feliz. Eles sabem quem é o Rafael, a posição dele? Ana Clara hesitou. Sabem que ele é empresário bem-sucedido. Mas sabem sobre a fortuna da família? Insistiu Carlos. Carlos, advertiu Rafael do outro lado da mesa, mas Carlos ignorou. É uma pergunta válida, Rafa. Queremos ter certeza de que as intenções da Ana Clara são puras. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Ana Clara sentiu todas as conversas pararem e todos os olhos se voltarem para ela. Estava chegando o momento que temia desde que aceitara a proposta. As intenções da Ana Clara quanto ao quê? Perguntou ela, decidindo enfrentar a situação de frente. Bem, querida, disse Helena com uma voz melosa, você deve entender nossa preocupação. O Rafael é um dos solteiros mais cobiçados do país. Muitas mulheres se aproximam dele por motivos que não são românticos. E vocês acham que eu sou uma dessas mulheres? Não estamos dizendo isso, disse Marcos rapidamente. Mas você deve admitir que a diferença social entre vocês é significativa. Ana Clara colocou o garfo no prato e se virou para encarar toda a mesa. Vocês querem saber se estou com o Rafael pelo dinheiro dele? Ana Clara, começou Rafael, mas ela ergueu a mão. Não, Rafael. Eles têm direito de perguntar e eu tenho direito de responder. Ela olhou ao redor da mesa. Sim, Rafael tem mais dinheiro do que eu algum dia vou ter. Sim, venho de uma família simples do interior. Sim, a diferença social entre nós é grande. Júlia sorriu, como se tivesse conseguido a confissão que esperava. Mas, continuou Ana Clara, se eu quisesse um homem rico, haveria formas muito mais fáceis de conseguir isso do que me apaixonar por alguém workaholic, que trabalha 16 horas por dia e tem dificuldade para expressar sentimentos. Ana Clara, murmurou Rafael. Rafael é difícil. Ele é teimoso, às vezes arrogante, e tem uma tendência de querer controlar tudo. Mas também é o homem mais inteligente que conheço. Tem um coração maior do que admite, e quando sorri de verdade, não aquele sorriso profissional que usa em reuniões, ilumina tudo ao redor. A mesa estava em silêncio absoluto.
Então, para responder sua pergunta, sim, me apaixonei por um homem rico, mas não me apaixonei pelo dinheiro dele. Me apaixonei por quem ele é quando para de tentar impressionar todo mundo e apenas é ele mesmo. Ana Clara se levantou da cadeira. Com licença, preciso de um momento. Ela saiu da sala de jantar e foi para o jardim dos fundos, respirando fundo o ar noturno. Não sabia se havia passado no teste ou se havia acabado de arruinar tudo. Alguns minutos depois, Rafael apareceu no jardim. Ana Clara, você está bem? Não sei, falei demais? Rafael se aproximou dela e, para sua surpresa, a beijou delicadamente. Por que fez isso? Perguntou ela quando se separaram. Porque tudo o que você disse lá dentro, você estava falando sério, não estava? Ana Clara o olhou nos olhos. Rafael, no meio de toda essa representação, algumas coisas se tornaram verdadeiras. Que coisas? Que você é difícil e teimoso e workaholic, mas também que tem um coração maior do que admite, e que quando sorri de verdade, ilumina tudo ao redor? Completou ele, sorrindo. Exatamente. Rafael a abraçou. Ana Clara, minha família pode ser difícil, mas eles só querem me proteger. E eu entendo isso. Mas, Rafael, se vamos continuar com isso, tanto o contrato quanto o que está surgindo entre nós, você precisa me apoiar quando eles me atacarem. Você tem razão, desculpa. Vamos voltar lá dentro? Vamos. Mas, Ana Clara? Sim? Obrigado por me defender lá dentro. Ninguém nunca fez isso por mim antes. Quando voltaram para a sala de jantar, o clima havia mudado. Helena se aproximou de Ana Clara com uma expressão mais suave. Ana Clara, querida, peço desculpas se fomos duros com você. É que vocês amam o Rafael e querem protegê-lo, completou Ana Clara. Eu entendo. E espero que com o tempo vocês vejam que também quero protegê-lo. Acho que já estamos vendo isso, disse Marcos, surpreendendo a todos. Ana Clara, qualquer pessoa que defende o Rafael da forma como você defendeu, mesmo quando está sendo atacada, obviamente se importa com ele de verdade. E, acrescentou Carlos, qualquer mulher que chama nosso primo de teimoso e arrogante na nossa frente tem coragem de sobra para lidar com ele. Todos riram, e pela primeira vez na noite, Ana Clara sentiu a tensão diminuir. O resto do jantar passou mais tranquilamente. Ana Clara respondeu perguntas sobre sua vida, seus planos, seus interesses, mas agora as perguntas pareciam vir de curiosidade genuína, não de desconfiança. Quando estavam saindo, Helena abraçou Ana Clara calorosamente. Ana Clara, espero vê-la novamente em breve. E querida, sim, você passou no teste. No carro voltando para casa, Rafael e Ana Clara ficaram em silêncio por alguns minutos. Como se sente? Perguntou Rafael finalmente. Exausta, mas, bem, acho que eles gostaram de mim no final. Não só gostaram, respeitaram você. Ana Clara, a forma como você lidou com a situação lá foi instintivo. Quando me atacaram, meu primeiro impulso foi te defender. Rafael parou o carro no sinal vermelho e se virou para ela. Por quê? Porque me importo com você de verdade, Rafael. Isso não é mais só sobre o contrato. Para mim também não é. Então, o que fazemos agora? Agora, disse Rafael, quando o sinal abriu e ele voltou a dirigir. Vamos para casa e tentamos descobrir o que é real e o que é representação. E se descobrirmos que é tudo real, então vamos ter que reescrever nosso contrato. Ana Clara sorriu, sentindo pela primeira vez que talvez tivesse se metido na melhor confusão da sua vida. 2 semanas depois do jantar na casa de Helena, Ana Clara estava no hospital ao lado de Rafael, segurando a mão frágil de Eduardo. O estado dele havia se deteriorado rapidamente, e os médicos disseram que era questão de dias. Vovô, a Ana Clara está aqui, disse Rafael suavemente. Eduardo abriu os olhos com esforço e sorriu ao ver Ana Clara. Minha querida menina. Oi, vovô, disse ela beijando delicadamente a testa dele. Como está se sentindo hoje? Melhor agora que vocês estão aqui. Sentem-se, por favor. Ana Clara notou como Rafael segurava a emoção. Nas últimas semanas, morando juntos, ela havia visto um lado dele que provavelmente ninguém mais conhecia. Vulnerável, carinhoso, assustado com a ideia de perder a única família que realmente importava para ele. Rafael me contou que vocês estão pensando em morar juntos oficialmente, disse Eduardo. E Ana Clara sentiu o coração acelerar. Vovô, começou Rafael.
mas Eduardo ergueu a mão trêmula. Deixe-me falar, meu menino. Ana Clara, posso te pedir um favor? Claro, vovô. Cuide do meu neto quando eu partir. Ele vai fingir que está bem, que não precisa de ninguém, mas vai precisar. Mais do que jamais admitirá. Ana Clara sentiu lágrimas se formando. Vovô, não precisa se preocupar com isso. Preciso sim. Ana Clara, em todas as mulheres que conheci na vida, você é a primeira que vejo olhar para o Rafael como ele realmente é, não como o que ele representa. Como assim? Eduardo sorriu fracamente. Você o vê como o menino que perdeu os pais muito cedo, que teve que crescer rápido demais, que construiu muros ao redor do coração para se proteger. As outras só viam o empresário bem-sucedido. Ana Clara olhou para Rafael, que estava visivelmente emocionado. Ana Clara, continuou Eduardo, promete que vai ficar com ele, que não vai deixar meu menino sozinho no mundo. A pergunta ecoou no silêncio do quarto. Ana Clara sabia que estava sendo questionada sobre algo muito além do contrato que havia assinado. Prometo, vovô, disse ela, e percebeu que estava falando sério. Eduardo fechou os olhos, claramente aliviado. Rafael, você encontrou um tesouro. Não deixe escapar. Não vou deixar, vovô. Quando saíram do hospital, Rafael estava em silêncio. Ana Clara respeitou seu espaço durante o trajeto para casa, mas quando chegaram ao apartamento, ela não conseguiu mais se conter. Rafael, você está bem? Não, respondeu ele honestamente, se deixando cair no sofá. Sei que ele vai morrer em breve, e não estou preparado. Ana Clara se sentou ao lado dele. Ninguém nunca está preparado para perder alguém que ama. Ana Clara, posso te contar uma coisa? Claro. Quando meus pais morreram, meu avô foi quem me segurou. Ele deixou de lado parte dos negócios para cuidar de mim, para ter certeza de que eu não me perderia na dor. Ele te ama muito, e eu amo ele. Mas, Ana Clara, quando ele morrer, vou ficar realmente sozinho pela primeira vez na vida. Ana Clara virou-se para encará-lo completamente. Rafael, você não vai ficar sozinho. Nosso contrato termina em alguns meses. Esqueça o contrato, interrompeu ela. Rafael, o que eu disse para seu avô no hospital, eu falei sério. Ana Clara, você não precisa... Não é sobre precisar, é sobre querer. Rafael, nas últimas semanas morando aqui, conhecendo você de verdade, eu me apaixonei por você. Rafael a olhou com uma expressão que misturava surpresa, alívio e algo mais profundo. Quando você se apaixonou? Acho que no primeiro dia, quando você falou sobre seu avô. Mas tive certeza na semana passada, quando você voltou do trabalho estressado com um problema na empresa e passou 1 hora me contando sobre isso, pedindo minha opinião. Por que isso foi importante? Porque você me tratou como uma igual, não como uma funcionária contratada. Rafael, você confia em mim de verdade. Rafael se aproximou dela no sofá. Ana Clara, eu também me apaixonei por você. Quando? No jantar na casa da minha tia, quando você me defendeu. Ninguém nunca havia feito isso por mim. Percebi que você se importava comigo como pessoa, não como um contrato. E agora, o que fazemos? Rafael pegou as mãos dela. Agora paramos de fingir que isso é só negócios e admitimos que é real. Antes que Ana Clara pudesse responder, o telefone de Rafael tocou. Era o hospital. Senhor Rafael, é melhor que venha rapidamente. Seu avô está pedindo por vocês. Eles chegaram ao hospital às 23h30. Eduardo estava consciente, mas visivelmente mais fraco. Helena e alguns outros familiares já estavam lá. Rafael, Ana Clara, disse Eduardo com voz fraca. Que bom que vieram. Estamos aqui, vovô, disse Rafael segurando a mão dele. Quero que todos saiam por alguns minutos. Preciso falar com vocês dois sozinhos. Quando ficaram a sós, Eduardo fez um esforço para se sentar um pouco mais. Meus queridos, preciso confessar algo antes de partir. O que é, vovô? Perguntou Rafael. Eu sabia. Sabia o quê? Que vocês não estavam realmente namorando quando Ana Clara apareceu aqui pela primeira vez. Ana Clara sentiu o sangue gelar. Vovô, Ana Clara, querida, sou velho, não sou idiota. A primeira vez que vocês vieram me visitar, estavam nervosos demais, muito cuidadosos com as palavras. E Rafael, meu menino, conheço você há 23 anos. Sei quando está representando. Rafael ficou pálido. Vovô, eu posso explicar. Não precisa explicar.
Entendo perfeitamente por que fizeram isso. Entende? Eduardo sorriu fracamente. Rafael, você me ama tanto que inventou uma namorada para me dar paz antes de morrer. Como eu poderia ficar bravo com isso? Então, você sabe que tudo foi mentira? Foi mentira no começo, disse Eduardo olhando entre os dois. Mas virou verdade. Qualquer pessoa que tenha olhos pode ver que vocês se apaixonaram de verdade durante esse tempo. Ana Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Vovô, me desculpa por ter mentido. Não se desculpe, querida. Vocês me deram o maior presente que eu poderia receber. Ver meu neto aprender a amar e ser amado de verdade. Como você sabia que se tornou real? Perguntou Rafael. Porque a forma como vocês olham um para o outro agora é completamente diferente de como olhavam nas primeiras visitas. Agora há amor verdadeiro nos olhos de vocês dois. Eduardo respirou com dificuldade antes de continuar. Rafael, Ana Clara veio na sua vida disfarçada de mentira, mas trouxe mais verdade do que qualquer pessoa que você já conheceu. É verdade, admitiu Rafael. E Ana Clara, meu neto pode ser teimoso e complicado, mas tem o coração mais generoso que conheço. Só precisava de alguém especial para ensiná-lo a abri-lo. Eu sei disso, vovô. Eduardo estendeu as mãos trêmulas para eles. Prometo que cuidar um do outro. Prometemos, disseram os dois ao mesmo tempo. Então posso partir em paz. Eduardo fechou os olhos. E para o terror de Ana Clara e Rafael, os monitores começaram a apitar rapidamente. Eduardo Mendonça morreu nas primeiras horas da manhã de terça-feira, com Rafael e Ana Clara segurando suas mãos. Suas últimas palavras foram: obrigado por me darem uma família completa antes de partir. O funeral foi 3 dias depois, numa cerimônia que reuniu centenas de pessoas, empresários, políticos, funcionários da empresa que haviam trabalhado com Eduardo por décadas. Ana Clara ficou ao lado de Rafael durante toda a cerimônia, sendo sua força quando ele precisava, oferecendo seu ombro quando ele finalmente permitiu-se chorar. Obrigado, sussurrou Rafael para ela durante o velório. Não sei como teria passado por isso sozinho. Você nunca vai ter que passar por nada sozinho de novo, respondeu ela. Uma semana após o funeral, eles estavam no apartamento, organizando alguns pertences pessoais de Eduardo, que Rafael havia trazido do hospital. Ana Clara, disse Rafael parando de mexer numa caixa de fotos antigas, preciso te perguntar uma coisa. O quê? Agora que meu avô se foi, você ainda quer ficar? Sem o contrato, sem as obrigações financeiras, sem nada te forçando a estar aqui? Ana Clara colocou de lado o livro que estava folheando e se virou para encará-lo completamente. Rafael, você está me perguntando se quero continuar fingindo ser sua namorada? Não. Estou perguntando se você quer ser minha namorada de verdade, minha companheira de vida, se quer construir algo real comigo. E o contrato? Pode rasgá-lo se quiser. Ana Clara, não quero mais que você fique aqui por dinheiro. Quero que fique porque me ama. Ana Clara se aproximou dele e colocou as mãos no rosto dele. Rafael Mendonça, você ainda não entendeu? Entendi o quê? Que eu já rasguei aquele contrato na minha cabeça há semanas. Que estou aqui porque não consigo imaginar estar em outro lugar. Que me apaixonei pelo homem que deixa recados carinhosos na geladeira quando sai cedo para trabalhar. Que fica acordado até tarde, me esperando chegar quando saio com Luísa. Que chora escondido no chuveiro quando pensa que não estou ouvindo. Você me ouve chorando no chuveiro? Rafael, este apartamento não é tão grande assim. E você não é tão discreto quanto pensa. Ele riu, um som genuíno que ecoou pelo apartamento. Ana Clara, você mudou minha vida completamente. Como? Antes de você eu existia. Trabalhava, ganhava dinheiro, cumpria obrigações, mas não vivia. Você me ensinou a viver. E você me ensinou que vale a pena arriscar tudo por amor verdadeiro. Rafael a beijou, um beijo profundo que selou todas as palavras não ditas entre eles. Ana Clara, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Case comigo. O quê? Ela se afastou, chocada. Case comigo. De verdade desta vez. Porque você é a mulher da minha vida. E quero passar cada dia que me resta provando que merece seu amor. Ana Clara sentiu lágrimas de felicidade se formando. Rafael, você tem certeza? Não é muito cedo? Ana Clara, já moramos juntos há 2 meses. Sobrevivemos ao escrutínio da minha família. Passamos juntos pela morte da pessoa mais importante da minha vida. Se isso não é suficiente para saber que queremos ficar juntos para sempre,
O que seria? Rafael Mendonça, você está me pedindo em casamento sem anel, sem ajoelhar, no meio da sala bagunçada? Estou, disse ele, e para surpresa dela, se ajoelhou ali mesmo. Ana Clara Souza quer se casar comigo? Não por contrato, não por dinheiro, mas porque me ama e quer construir uma vida juntos? Sim, disse ela, se jogando nos braços dele. Sim, eu quero. Eles se beijaram no chão da sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ana Clara? Sim. Obrigado por ter entrado no escritório errado naquele dia. Obrigada por ter me contratado como sua esposa. Foi o melhor emprego da minha vida. Foi o melhor investimento da minha vida. Petit epílogo. 1 ano depois. Ana Clara estava na varanda do apartamento, observando o movimento de São Paulo numa tarde de sábado, quando sentiu os braços de Rafael se fecharem ao redor dela por trás. Em que está pensando, senhora Mendonça? Perguntou ele beijando seu pescoço. Ainda não me acostumei com esse nome, riu ela, mostrando a aliança de casamento que brilhava no sol. Tem o resto da vida para se acostumar. Rafael, você se arrepende de alguma coisa? Do quê? De ter me contratado naquele dia. De toda a confusão que causamos. Rafael a fez se virar nos braços dele. Ana Clara, se não tivesse me contratado naquele dia, eu ainda seria um workaholic solitário que não sabia o que era felicidade de verdade. E eu ainda seria uma garota desempregada dividindo apartamento na Vila Madalena. Destino, você acha? Acho que às vezes a vida conspira para colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Mesmo que seja no escritório errado, principalmente quando é no escritório errado. Rafael a beijou sob o sol de São Paulo, sabendo que havia encontrado não apenas uma esposa, mas sua alma gêmea. E Ana Clara, nos braços do homem que amava, sabia que às vezes as melhores histórias de amor começam com as mentiras mais bem intencionadas.